Olá, nossa entrevista de hoje tem como convidado o desembargador Edson Baldo, que na última semana participou da primeira sessão da Câmara Regional Especial de Chapecó, no oeste do estado. Desembargador, obrigada pela presença. Após um mês de funcionamento, como o senhor analisa os resultados? Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos à equipe sempre eficiente do programa Justiça Legal e os cumprimentos a todos os nossos telespectadores. E respondendo à sua pergunta, a experiência neste primeiro mês foi extremamente positiva. Nós instalamos a Câmara no dia 5 de fevereiro e realizamos a primeira sessão no dia 12 deste mês, porque havia necessidade de um intervalo para que preparássemos os processos, e foi essa a razão de um mês aí, cerca de um mês, no início dos trabalhos. Nós tivemos algumas dificuldades iniciais da implantação. Tudo que é novo sempre é um desafio, mas os funcionários foram devidamente treinados aqui no tribunal e o caráter principal desta Câmara foi o seu caráter de composição voluntária. Os membros que a compõem são voluntários, são desembargadores voluntários, que são o desembargador César Abreu, desembargador Lédio Rosa de Andrade. Sim. E eu. A presidência me foi outorgada por um ato de generosidade do presidente Francisco Oliveira e do desembargador César Abreu, que é o mais antigo na carreira, bem mais novo na idade do que eu, mas mais antigo na carreira, e cabia a ele. Mas ele, pelo fato de eu ser originário da região oeste, generosamente ele abriu mão da presidência e por isso coube a mim esse honroso cargo. E a participação dos desembargadores e dos juízes de segundo grau, importante também? Muito importante. Os dois colegas de Câmara, que são excelentes desembargadores, intelectuais, juristas, têm dado uma colaboração, uma participação fantástica. E registro também que os nossos juízes de segundo grau, que inicialmente foram para lá, num ato até de sacrifício, porque eles são lotados aqui na capital, foram os desembargadores Luiz Fernando Boller e Carlos Adilson Silva, que fizeram um trabalho primoroso, liquidando com todos os agravos, quase 200 processos de agravo de instrumento, eles colocaram tudo isso em dia. E como foi a aceitação dos advogados e estudantes da região? Foi muito gratificante, surpreendente mesmo. Os advogados compareceram em massa, os estudantes das universidades de Chapecó compareceram em massa, tanto que nós tivemos que realizar a sessão no Tribunal do Júri, que tem um espaço mais amplo, em face da afluência dos advogados e dos estudantes e da sociedade em geral. Tanto que houve uma coisa curiosa, em face do número maior de pessoas, o número a mais do que os lugares, tiveram que estabelecer lá na Secretaria da Câmara o sistema de inscrição para poder o pessoal ficar bem acomodado. Desembargador, 84 processos foram pautados para o julgamento. Qual o saldo após o encerramento da sessão? O saldo foi extremamente positivo, porque dos 84, em 5 processos houve pedido de vista por um dos colegas de Câmara, que é uma coisa absolutamente normal, e 3 processos eu retirei da pauta, aliás, adiei simplesmente para fazer uma adaptação no voto em face das decisões anteriores que nós já tínhamos tomado em processos semelhantes.
Quais os processos que passam pela Câmara? Neste momento inicial, a competência da Câmara é exclusivamente na área do direito privado, comercial e civil, porém não de todas as matérias. Foram escolhidas aquelas matérias que são mais recorrentes na região abrangida pela Câmara. Desembargador, quais os benefícios dessa descentralização? Os benefícios são múltiplos. Em primeiro lugar, para os advogados da região, o benefício é muito grande porque eles não precisam, para fazer uma sustentação oral, se deslocar até a capital. São quase 700 quilômetros daqui a Chapecó. E como abrange também a comarca de Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, São Lourenço, todas aquelas comarcas distantes do Oeste, esses advogados, ao invés de terem que se deslocar para a capital, eles vão a Chapecó, que é perto, a mais distante comarca ali está a 100 e poucos quilômetros. Isso facilita o trabalho para eles e facilita também em matéria de custos para os seus clientes. Outro aspecto, e isso foi também enfatizado por o advogado que fez a primeira sustentação oral, ele concitava os colegas para que convidassem os seus clientes para virem assistir. Então, as próprias partes interessadas têm a oportunidade de assistir de perto, sem maiores sacrifícios, sem precisarem se deslocar à capital, de ver como a justiça é desenvolvida, como a justiça é realizada. Além disso, a rapidez. Nós recebemos aqui um acervo dos últimos 365 dias anteriores à instalação da Câmara. Na primeira sessão, nós conseguimos julgar 1/3 desse acervo, de modo que nas próximas 2 ou 3 sessões, os processos que faziam parte desse acervo antigo, que estava aqui na capital, estarão julgados. E os processos novos que estão entrando serão julgados em tempo absolutamente recorde. Lhe dou um exemplo. No dia 11, que eu cheguei a Chapecó, eu recebi uma apelação, um recurso de apelação a mim distribuído, pela ordem normal do sorteio, e já deixei anunciado que na próxima sessão, ou seja, em 15 dias, essa apelação estará julgada, já está pautada e o resultado já vai sair em 15 dias, não só deste processo, mas dos processos que foram distribuídos aos outros colegas. Finalizando a nossa entrevista, a Câmara Regional de Chapecó, ela funcionará em caráter experimental por 1 ano, né? Há previsão de continuidade? Não creio que seja extinta essa Câmara após os 12 meses de seu funcionamento provisório e tenho a convicção de que ela se consolidará e servirá como exemplo, como ponto de partida para a instalação de outras câmaras regionais em nosso estado. Essa é a tendência e me parece uma tendência irreversível. Desembargador, mais uma vez, obrigada pela presença e sucesso aí nos trabalhos. Muito obrigado, agradeço esta oportunidade e estou sempre à disposição para colaborar com o esclarecimento de qualquer aspecto, levando assim à sociedade o conhecimento dos nossos trabalhos. É preciso que a sociedade saiba do nosso trabalho. Nós temos uma carga enorme de trabalho e todos os desembargadores e magistrados de qualquer grau de nosso estado são extremamente operosos, dedicados, capazes, competentes, e eu me orgulho de pertencer à magistratura catarinense respeitada nacionalmente.